O povo acordou. E a nossa vitória contra o Bolsonaro não é uma questão de possibilidade. Não é uma possibilidade, é uma questão de tempo. É um fato, vai acontecer, só depende do tempo passar. Se o Bolsonaro não perder o poder até 2022, vai perder na reeleição, onde vai ser derrotado nas urnas pelo povo. Só faltava um ponto para a gente selar a derrota do Bolsonaro, que era a grande imprensa. E a grande imprensa se rendeu. Neste sábado, dia 19 de junho. Podem anotar a data e podem me cobrar a respeito das provas que eu vou apresentar ainda neste vídeo, todas essas provas. Na história do mundo, as coisas se repetem, a gente percebe um ciclo. As coisas acontecem e depois de um tempo, acontecem outra vez, da mesma forma. E no Brasil não é diferente. Na história do Brasil não é diferente. E na história do mundo e do Brasil, os governantes que atentaram contra o povo tiveram consequências graves. Por exemplo, na França, o rei Luís XVI explorou o povo. Um rei absolutista explorou o povo com a ajuda do mercado e com a ajuda dos militares e conseguiu extrair até o último suco do povo. Ele explorou sem dó nem piedade. Acontece que um dia o povo acordou no Palácio do Versalhes e promoveu a tomada da Bastilha. Depois que o povo acordou e decidiu tomar uma atitude, não teve mais o que fazer. O rei absolutista contava com apoio financeiro e dos militares, e mesmo assim o povo tomou o poder, rendeu o rei e decapitou o rei, cortou a cabeça do rei. E no Brasil tem muita gente acordando e isso é irreversível. É irreversível. Sabe por quê? Quem poderia parar a gente, quem poderia evitar a ascensão do povo é a grande imprensa. Acontece que nem a grande imprensa tem tanta coragem desse jeito e se rendeu. Percebam que a primeira matéria da Folha de São Paulo já diz o seguinte, que o Brasil atingiu a marca de 500 mil mortes, registrou isso na manchete, na página principal. E a Folha ainda divulgou, quando as manifestações estavam começando, às 11 horas da manhã deste sábado, a Folha divulgou que as manifestações estavam começando e que já contavam com milhares e milhares de brasileiros. Percebam a matéria que milhares saem às ruas do país em novos protestos pelo impeachment de Bolsonaro. Vocês se lembram muito bem que na última manifestação a Globo decidiu não divulgar, a Folha decidiu não divulgar, só fez isso no dia seguinte, a Veja decidiu não divulgar, o Estadão decidiu não divulgar, porque acreditavam que não ia dar em nada e que poucas pessoas participariam das manifestações. Mas a imprensa, a grande imprensa, caiu do cavalo. E agora são obrigados a noticiar ou vão ter que enfrentar o povo. E quem sustenta a grande imprensa? A assinatura do povo. Portanto, se desagrada ao povo, a grande imprensa vai à falência. O Globo deixou bem na manchete a marca de mortes no Brasil pela manhã deste sábado e ainda colocou na segunda principal matéria que os protestos já estavam começando e que quem quisesse participar poderia participar e seria contra o governo. E a própria Globo atualizou a reportagem dizendo que os protestos aconteceram em todos os estados e no Distrito Federal. Em todos os estados, sem exceção, e no Distrito Federal. Além disso, a UOL colocou na manchete que o ato contra Bolsonaro em São Paulo tomou a Avenida Paulista e pediu a saída do Bolsonaro do poder. Lembrando a vocês que antes da primeira manifestação e desta segunda manifestação, a grande imprensa dizia que os atos contra o Bolsonaro seriam para pedir vacinas, para pedir auxílio emergencial, mas não citaram que eram pelo impeachment de Bolsonaro. Isso mudou. A manchete do portal UOL diz o seguinte, que ato em São Paulo toma a Avenida Paulista e pede a saída de Bolsonaro. A própria Jovem Pan não resistiu e publicou que manifestações contra o governo fecha a Avenida Paulista. Em São Paulo, a Jovem Pan bolsonarista de Augusto Nunes, Zé Maria Trindade, Constantino, o Fiuza, publicou que as manifestações contra o Bolsonaro fecharam a Avenida Paulista. A Isto É voltou a citar o caso da gripezinha, colocou na manchete a marca de mortes pelo governo Bolsonaro e ainda caracterizou como uma marca sombria. O Estadão disse que manifestantes se reúnem contra o Bolsonaro em 24 estados no Distrito Federal. Na verdade, essa matéria foi publicada às 11 horas da manhã, atualizando as informações que a gente tem aqui. Às 17 horas deste sábado já tínhamos todos os estados ocupados e mais de 400 cidades no total. O próprio Jornal da Record, Edir Macedo, disse que as cidades brasileiras registraram neste sábado protestos contra o Bolsonaro. E aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Aracaju, Cuiabá e diversas outras cidades se manifestaram desde o início do dia. O G1 disse que manifestantes fazem ato contra o Bolsonaro, a favor de vacina
e em todos os estados no Distrito Federal. Em todos os estados e no Distrito Federal. E eu ainda acrescento um ponto, que o G1 colocou que quem é contra o Bolsonaro é a favor das vacinas. E ainda que as manifestações fecharam o eixo monumental em Brasília. E para fechar, a gente tem a reportagem que diz que a manifestação tomou em São Paulo pelo menos 9 ou 10 quarteirões da Avenida Paulista. Quando estava começando, imaginem no momento em que estou gravando este vídeo. Com certeza foi algo de 15 a quase 20 quarteirões que a gente teve ocupados. Um registro histórico, um registro que quebra recordes, no mínimo. Essas manifestações, além de tudo, são uma resposta muito dura aos apoiadores do Bolsonaro. É um choque de realidade. É um choque de realidade, porque o Bolsonaro convocou o motociata e pagou moto, investiu 1,2 milhão de reais do dinheiro público, do meu e do seu dinheiro, sorteou motos, deu alimentos, ele alugou motos e entregou para quem não poderia participar só porque não tinha motos, ou seja, viabilizou a máxima participação possível e teve só 6 mil presenças. Os atos deste sábado, as manifestações já somaram mais de 400 cidades, mais de 100 mil pessoas, e mais de 100 mil pessoas de acordo com a Polícia Militar, que, em partes, não está a favor das manifestações. Mesmo assim, registrou mais de 100 mil pessoas às 17 horas, quando estava começando na Paulista. Essa primeira imagem é muito forte, é do Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro construiu a sua carreira política, onde o Bolsonaro começou a sua vida na política no Rio de Janeiro, às 10 horas da manhã, quando o povo ainda estava se encontrando, já teve a ocupação de pelo menos 4 quarteirões. Pelo menos 4 quarteirões. A próxima imagem também é do Rio de Janeiro, de um outro ângulo. A gente tem aqui muita gente participando de cartazes e bandeiras fortes em protesto ao Bolsonaro. Tudo que foi dito nos carros de som e de todas as manifestações possíveis. A gente tem uma imagem do Distrito Federal, toda a região possível, toda a área possível já ocupada às 11 horas da manhã deste sábado. A próxima é de Belo Horizonte. O povo também fechou as ruas. A Polícia Militar teve que pedir a passagem de carros pelo volume de gente que participou das manifestações em Belo Horizonte. A gente tem Rio Grande do Sul, que apoiou em peso o Bolsonaro em 2018. Manifestações acontecendo, isso também era cedo, quando as manifestações estavam começando. Aqui o povo está próximo à Praça dos Três Poderes, se manifestando em massa contra o Bolsonaro, também ocupando todos os espaços possíveis. E a gente teve São Paulo. Isso aqui foi no começo das manifestações de São Paulo, isso que foi quando estava encaminhando. Para quem divulga fake news, dizendo que isso aqui é imagem antiga, por que tem o Bolsonaro? Esse bonequinho ali no meio, todo preto, por que tem o Bolsonaro segurando uma cloroquina? Se é uma imagem antiga, ele fez campanha em 2018 para cloroquina? E se é uma imagem antiga, por que o prédio que estava em construção ao lado do MASP está quase sendo finalizado? Se é uma imagem antiga, e por que outras bandeiras que remetem ao fato de que a gente está no ano de 2021? Será que os bolsonaristas vão conseguir espalhar fake news sobre isso também? Enfim, uma outra imagem da Paulista. Essa é uma imagem feita por um drone. A gente tem uma câmera com ângulo de 170 graus, um olho de peixe, para fechar uma outra imagem de um outro ângulo da Avenida Paulista, onde as manifestações conseguiram tomar 9 a 10 quarteirões quando estavam se reunindo. Imaginem no término, pelo menos 20 a gente consegue. E se eu fosse o Bolsonaro, eu faria uma coisa. O Bolsonaro, se estiver assistindo este vídeo, vai pelo menos receber um conselho, que é o seguinte: renuncia para não ficar pior. Renuncia para não perder em primeiro turno em 2022, porque ninguém mais tolera esse governo. O povo acordou, o povo estava quieto, aceitando tudo, e o Bolsonaro preservando a pandemia do Brasil, mantendo a pandemia do Brasil de forma ridícula só para que o povo não fosse às ruas. Acontece que o povo entendeu isso e decidiu se mobilizar, porque o povo também entendeu que o Bolsonaro é pior que o vírus e que se o Bolsonaro não for retirado, o vírus não vai sair do país. Nunca. A respeito da imprensa, a gente teve a imprensa se curvando, isso só aconteceu por conta do povo, é só por conta do povo, não tem mais nada para eu dizer aqui. Portanto, eu agradeço a todos vocês. Quando eu comecei esse trabalho no YouTube, eu nunca pensei que pudesse crescer tão rápido assim, ter tanto alcance. Essas mudanças que a gente está percebendo no Brasil para melhor, elas são o meu combustível e eu espero que daqui 5 anos a gente tenha um país digno, onde as pessoas tenham uma dignidade mínima. Espero continuar contando com o apoio de vocês. Eu não peço dinheiro, eu não peço nada do tipo, eu só peço um clique no gostei e que você compartilhe este vídeo nas redes. Inscreva-se no canal, vamos somar logo 400 mil.
Nosso veículo está ficando cada vez mais forte e com um clique gratuito no botão de se inscrever você aumenta a nossa força. E comente a sua opinião a respeito de tudo isso, vai ser muito bem-vindo e eu vou ficar muito grato. Gente, parabéns por todo o trabalho que vocês têm desempenhado. Parabéns de verdade. Eu vou nesta noite dormir muito feliz, muito tranquilo, porque eu sei que tá dando tudo certo e porque eu sei que o povo acordou. As fake news não são mais suficientes. O Bolsonaro pode tentar jogar a cortina de fumaça que ele quiser. Pode tentar jogar fumaça à vontade, a gente não é abelha, o povo não é abelha. E aqueles fanáticos que espalham fake news podem dizer que teve a distribuição de pão com mortadela nas manifestações, o que é curioso, porque não tem como alguém ter distribuído pão com mortadela para os manifestantes deste sábado, porque não existe no Brasil, nem em todo o estoque do país, pão com mortadela suficiente para esse número de pessoas que participaram das manifestações contra o Bolsonaro. Eu fico por aqui, muito grato a cada um de vocês.